Pessoal, estamos novamente aqui no Papo com Palestrante. Hoje, com uma figura assim, importante no meio das palestras. Ele é empresário, escritor e palestrante. Eduardo Teva, vocês vão conhecê-lo. Muito obrigada, Eduardo, viu, de participar. Obrigado, Sandra. Eu que agradeço a oportunidade. Você sabe que você é uma referência para todos nós no mercado de palestras, pela qualidade dos palestrantes que você representa, pela entrega que você faz junto a seus clientes, que na verdade deixam de virar seus clientes, viram seus fãs e amigos, e sabe que onde eles encontram a marca da Sandra Pascoal, eles têm a marca de uma entrega garantida, de um conteúdo, de um briefing bem feito. Então, acho que o seu nome é referência no Brasil, então fico Muito muito feliz de obrigada. estar aqui junto com você. Muito obrigada, Eduardo. Você também, viu? Você é um cara sensacional, é um palestrante dedicado e, assim, as poucas vezes que nós fizemos trabalho foi super tranquilo, sabe? Assim, com ética, com transparência, é maravilhoso, maravilhoso. Que bom. Então, olha lá, quero saber mais de você, tá bom? Onde que você nasceu? Sou nascido e criado em Porto Alegre mesmo. Porto Alegre, Também tchê. conhecido neste momento como Forno Alegre, onde está 38 graus neste momento aqui em Porto Alegre. O pessoal pensa que aqui no sul é sempre frio, né, Sandra? Então é muito Sim, engraçado. sim. Às vezes você vem um pessoal lá do Nordeste para passar o Réveillon em Gramado, eles vêm com blusão de lã, imaginando que aqui é sempre frio, né? Porto Não, o Alegre no verão de verão é uma cidade vocês impossível. é um negócio louco mesmo. Então me conta um pouquinho da sua infância, Eduardo. Eu tive uma infância privilegiada, né? Porque a minha infância é privilegiada porque, em primeiro lugar, eu tive pais que me amaram muito. Então, eu sempre acho que tive uma base afetiva, emocional muito importante para a minha vida. Em segundo lugar, porque graças à competência dos meus pais também, eu tive o privilégio de fazer o que poucas pessoas podem fazer, que é, até os meus 17 anos, me dedicar única e exclusivamente a ser um aluno exemplar. Porque essa Ai, que era a bom. contrapartida que meus pais me exigiam. Já que você não trabalha, que você seja um aluno exemplar. Meu pai, que hoje tem 88 anos de idade, Sandra, meu pai sempre dizia assim para mim: eu não fico olhando o que você está fazendo todos os dias. Meu pai já era um empresário, né? Minha mãe também trabalhava dentro da empresa, dentro do Teva. Meu pai dizia assim: eu só quero ver teu boletim. O teu boletim me diz se tu está focado ou não. Então, nesse momento, tu tem tudo que tu pode querer da vida, tu tem uma casa para viver, tu tem condições financeiras de se alimentar bem, tudo. Então, Sim. a tua contrapartida é você tem que ser um aluno exemplar. Então, eu fui. E é muito engraçado, sendo que eu sou um cara que nunca estudou para a prova, por exemplo. Por quê? Porque na aula eu prestava atenção. Então, eu não precisava. Durante a aula, eu estava focado. E às vezes, hoje em dia, né, Sandra, a gente fala para as pessoas, né, que tem gente que nos engana e diz assim: ah, hoje o ser humano é multitarefa, ele é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo. Calma, você é capaz de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas não com excelência. Porque excelência só existe onde existe foco. Então, Foco, é. naquele momento, talvez fosse a primeira lição que meu pai estava me dando, ele que é o grande mestre da minha vida, meu grande mentor, dizendo assim, ó, tenha foco naquilo que realmente importa. Então, tenho tempo de brincar, tenho tempo de brincar. Tenho tempo de jogar futebol, eu amava jogar futebol, tenho tempo. Mas o tempo que tu tiver no colégio, esse tempo é de aprender. Então, tive uma infância muito, muito saudável, muito amorosa, me diverti bastante. E a partir dos 17 anos começou o primeiro dilema da minha vida, né? O que fazer? E te confesso que, claro, o sonho da minha família era que eu trabalhasse na empresa. Né? É. Então, apareceu aquele conflito. De um lado, o Eduardo faria administração de empresas para seguir a história do grupo. Do outro lado, existia uma vocação e uma paixão na minha vida. Eu sou um cara apaixonado por cinema. Então, eu sonhava em ser crítico de cinema. Um Ruben Edwald da vida, né? Eu sonhava em ser crítico de cinema. Então, para não deixar meu pai magoado, nem ninguém da família, eu comecei a estudar jornalismo pela manhã e administração de empresas à noite. Né? Com o passar do tempo, aconteceu um problema sério na minha vida, né? Que aos 18 anos constataram que a minha mãe tinha câncer. E um câncer de uma altíssima gravidade. E naquele momento a minha mãe administrava as finanças da empresa. E dentro da cabeça do meu pai,
Meu pai diz assim, qualquer coisa poderia ser delegado a qualquer pessoa, menos o Menos dinheiro. isso. E naquele momento só tinha um cara disponível na família, que era eu. Meu irmão é 5 anos mais velho que eu, já atuava na empresa. Então, naquele momento eu fui chamado, na verdade eu uso o termo, eu fui convocado, né? Convocado, sim. Convocado. Por livre e espontânea pressão, meu pai disse, preciso de ti agora. Curiosidade da vida, para até animar as pessoas que estão chegando aqui. Boa tarde a todos que estão chegando aqui. O médico deu 6 meses de vida para minha mãe, Sandra, mas minha mãe viveu 21 anos a mais. Ai, que Tá? bom. Minha mãe veio a falecer em 2001, então estou falando de 1980. Mas, É, claro, não, isso, foi isso é uma época, amor, né? é, foi uma época muito difícil, mas a curiosidade é que, fruto também da grande dificuldade de saúde da minha mãe, era fruto da empresa estar muito mal naquele momento. E naquele momento, 2 meses depois que eu assumi, a empresa já estava caótica, nós tivemos que pedir concordata. Então, eu conto uma história divertida, Sandra, que é o seguinte. Quando eu fiz 18 anos de idade, meu pai disse para mim, entra no carro. Era o dia do meu aniversário, 7 de junho. Entra no carro. Como meu pai era um cara direto e pontual, nem discuti, né, Sandra? Hoje, quando eu Sim, falo pro meu filho qualquer coisa, ele pergunta por quê, por que sim, por que não. O sim. olhar do meu pai bastava. Né? Eu entrei no carro, meu pai entra numa revenda Volkswagen e diz para mim, escolhe um Passat para ti. Eu disse pro meu pai, tá brincando? Ele disse assim, depende, é só tu te levantar agora que eu tô brincando. Me levantei imediatamente do carro e naquela época escolhi um Passat, isso é 1980, Sandra. Lindo, azul marinho, roda de magnésio, que se usava na época. E eu comecei a ir para a faculdade de carro. Nunca tive tanto amigo na minha vida, todo mundo ia e voltava comigo. O único problema é que 7 meses depois, meu pai disse, me dá a chave do carro que nós estamos quebrados. Então, eu digo sempre, eu brinco nas minhas palestras, Sandra, que não existe problema nenhum em andar de ônibus na vida, se você não andou 6 meses de Passat. É esses 6 meses de Passat que te quebra as pernas. Porque eu voltei para a parada de ônibus. Então a minha Entendi. faculdade terminava às 10h30 da noite e eu de novo estava na parada do ônibus, passando frio, quando era julho. Então, mas por outro lado, quem sabe foi isso que me forjou como empresário. Eu comecei na adversidade. Eu poderia ter sido, usando uma figura popular, o filhinho de papai, né? Filho de um empresário bem-sucedido que não quer nada com a vida. Não. Desde que eu fui convocado a trabalhar na empresa, eu tive que ser muito bom, até mesmo para fazer a empresa sobreviver. Ah, então ela sobreviveu. Sobreviveu. Em 1 ano, nós levantamos a concordata. Naquela época, você tinha que pagar metade da concordata em 12 meses e metade da concordata em 24 meses. Nós, em 14 meses, tínhamos liquidado a nossa concordata, né? E eu vi meu pai, né, criando um processo de reengenharia, né, para salvar a empresa. Temos que entender que na época eu tenho 18 anos, eu não sei nada na vida, né, Sandra? Eu estou ali Sim. por ser de confiança e de ser da família, mas eu começo a ter grandes lições empresariais, coisas que hoje eu ensino nas minhas palestras, porque a minha experiência como empresário, os meus 30 anos como empresário, eu brinco sempre da Fababa, que você já deve ter ouvido falar, o pessoal que está me acompanhando aqui, a Fababa é a faculdade da barriga no balcão, né? Fababa. Então, eu não teria sido um bom palestrante sem a minha vida como empresário, porque este é o meu diferencial competitivo. E todo palestrante tem que ter um posicionamento, assim como toda empresa de qualquer um de nós que nos assiste nesse momento, para vencer, ela precisa se posicionar. E eu fui me posicionando como um palestrante que era um empresário, porque essa, para mim, Sandra, era a minha maior carência. Por exemplo, eu fiz 5 anos de administração de empresas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que é um curso respeitado aqui, Sandra. E eu tive em Sim, 5 anos um empresário. Você acredita? Eu só conversei em 5 anos com um empresário. Então, a minha angústia sempre foi, por que quase todo mundo que dá palestra não é empresário? E quando é empresário, ele vem da palestra para fazer propaganda da empresa dele. Porque ele não é palestrante. Então você chama a Luiza Helena, ela vai contar a história do Magazine sim, Luiza. Vai sim. ser de uma grande bagagem. Mas a Luiza Helena não vai me ensinar a vender. A Luiza Helena não vai me ensinar a liderar. Eu estou Sim, falando administrar. dela com extremo Sim. carinho, porque eu sou fã de carteirinha dela. Né? Então, o que me fez entrar no mercado era olhar e dizer assim, ó, eu queria encontrar alguém que fosse da Fababa também. Alguém Sim. que ralou, que perdeu, que venceu.
né? Então foi isso que foi movendo a minha vida. Então a minha vida começa maravilhosa, tem então um ponto de ruptura, que é esse momento em que minha mãe fica muito doente, a empresa entra em concordata e a partir dali começa uma nova trajetória profissional. Poxa. E assim, quando que começaram as palestras? Eu comecei, a primeira palestra que eu cobrei na minha vida foi em março de 2000. Então a Todo gente está mundo lembra. completando 20 anos, vinte Ah, anos e 8 meses, né, da minha com 20 primeira. anos? 20 anos e 8 meses. Nossa. Março de 2000, nós estamos em novembro de 2020, né? E por coincidência, a minha palestra tem uma curiosidade, porque a minha primeira palestra é para 3.500 pessoas. A Poxa. primeira vez na minha vida que eu pego um microfone para falar, cobrando, é para 3.500 pessoas. Eu vou fazer uma palestra no Centro de Convenções de Olinda, do lado ali, ao lado de Recife, onde tem um Sim, Centro de sim. Convenções Te conheço. extraordinário, e eu vou Sim. fazer uma palestra na Convenção Nacional Logista. Você Só que eu não... sabia? Você Oi? sabia que ia ter 3.000 pessoas? Não, Sandra, eu imaginava que ia ter uma salinha com 150 caras, né? É, claro que a gente sabe que convenção em Recife vai muita gente, mas a maioria Sim, fica em Boa Viagem. A maioria não sim. vai para a palestra lá em É Olinda, verdade. mas e eu tinha essa responsabilidade e aí fui fazer uma palestra e pela primeira vez, então, eu pego um microfone na frente de 3.500 pessoas e eu descubro que, embora eu já tivesse feito Dale Carnegie, embora eu tivesse estudado os grandes mestres da oratória, como o nosso querido Reinaldo Polito e outros caras que inspiraram a nossa vida, a partir daquele momento, né, eu pego o microfone e digo para as pessoas, eu vou usar a ferramenta mais poderosa que naquele momento a vida me permitia, ser autêntico. Né? E essa Isso é ferramenta verdade. é a única. Então eu peguei o microfone dizendo assim, pessoal, eu não sou um palestrante profissional, estou começando, sonho muito em ser, então a partir de agora vocês não vão ouvir um palestrante. A partir de agora vocês vão ver um empresário. Um empresário Ah, que está aqui bacana, e que vai passar bacana. a sua vivência, as suas dificuldades e o que eu tenho feito na minha vida para encontrar uma forma da minha empresa dar certo e da minha empresa sobreviver. Então, eu vou de 2000 até 2008 me dividindo entre o Grupo É Teva o que eu ia e perguntar a minha agora. vida como palestrante em 2008 por questões de ordem pessoal. Então, eu me Você desligo para. do Grupo Teva e me Tá. dedico, então, exclusivamente à minha carreira de palestrante e consultor hoje. Certo, certo. Eu ia até perguntar como é que você estava conciliando isso, que não é fácil, né? Não é fácil. Você quer ser um grande palestrante, é o que você falou. É foco, né? Não Tem que tem ter como foco. ter. Eu tentei, Sandra, mas realmente vi que não deu. E aí, por questões próprias da vida da gente, você toma aquelas decisões assim, bem, eu agora vou fazer o que eu sonhei para minha vida. Né? O que eu sonhei Tá, para minha vida para mim, como é que tem aquela história, né? Faça alguma coisa que você ame e você não terá que trabalhar um dia sequer da sua vida. Né? é O meu verdade. amigo e grande palestrante, Cláudio Luvisotti, ele tem uma metáfora que às vezes eu uso, que eu digo assim, que ele diz assim, né? A gente não cobra pela palestra, a gente cobra pela viagem. Né? Porque a palestra é um momento tão mágico. Não importa se a gente está falando com 10 pessoas. Eu já dei palestra, Sandra, em lugares onde os caras estavam assando churrasco, certo? Então, porque às vezes o pessoal pensa que a nossa carreira de palestrante é só glamurosa, né? Assim como o Dado já deu palestra subindo em bar, né? E a gente troca muita ideia. Eu já dei palestra com um cara ali batendo o espeto para ver se o sal grosso caía fora. Então, tudo isso vai fazendo a gente crescer, vai fazendo a Sim, gente evoluir. Isso é muito divertido. Então, a palestra é um momento mágico, é um momento de sim, prazer. O que tem é o desgaste da viagem, né? De sim, você ficar sim. longe da sua família, mas a palestra é um momento mágico. Olha, você fala sobre vários temas, né? Não só vendas, mas liderança, atendimento, educação, cooperativismo. Quer dizer, é muito conhecimento. O que eu gostaria de saber é assim, qual que é a mais solicitada? Qual que você tem falado mais? Eu acho que no Pode Brasil a pensar gente. antes da pandemia, pode pensar Isso. que veio vindo. Vamos pensar nesse histórico, né? Eu diria que praticamente no Brasil nós temos uma hierarquia. Né? Eu acho que o tema mais demandado para mim e para boa parte dos tipos de palestrante, como eu sou, é o ramo de vendas. Nada chama tanto quanto vendas, porque toda empresa
precisa vender. E toda empresa, em geral, tem um cara comandando a área de vendas que normalmente não é um grande treinador de vendedores. Ou então, ele está cansado de dizer a mesma coisa o dia inteiro, 365 dias por ano. Então, o tema vendas é o tema talvez mais demandado na minha linha de palestrantes. Por questões de mercado, eu me tornei um palestrante muito conhecido na área de liderança. Porque eu diria assim, ó, o mercado de palestrantes, ok, isso, eu estou falando com a maior especialista do Brasil, né? O mercado de palestrantes de liderança normalmente pode ser separado em dois. Os líderes filosóficos e os líderes práticos. Aqueles que ensinam o que fazer e aqueles que ensinam como fazer. Eu te digo assim, ó, eu sento para assistir uma palestra de liderança do Mário Sérgio Cortella e é um deleite, é um prazer. Porque é a liderança do ponto de vista da filosofia, certo? Mas às vezes o cara quer saber o seguinte, como é que eu chamo a atenção de um funcionário? Certo? Então essa é a pergunta que diz assim, tá, então agora pega papel e caneta. É o dia a dia. Eu vou te ensinar como é que a gente chama a atenção de um funcionário. Então vamos lá. Dica número 1, não critica na hora, deixa baixar a adrenalina. Toda crítica que você faz sob forte impacto emocional, talvez você diga coisas que você se arrependa. Então, dica número 2, né? Deixa para criticar sempre no final do expediente. Porque o funcionário merece um tempo para pensar sobre o que fez. E o melhor tempo para ele pensar é quando ele está em casa, porque durante o dia tem que trabalhar. Terceiro lugar, crítica só pode ser feita reservada, porque crítica em público é humilhação. Quarto, critica o fato e não a pessoa. Então, quando as pessoas ouvem isso, eles nunca ouviram alguém ensinar como criticar um funcionário. Então, eles encontram em mim um pouco dessa inspiração que pouca gente dá. Porque no auge da minha empresa, Sandra, eu tinha 700 pessoas trabalhando comigo. Eu tinha 700 funcionários entre indústria e rede de lojas. Então, era a minha vida. Então, eu treinava meus vendedores. Eu não podia pagar os melhores salários para os gerentes. Então, o que eu fazia? Eu formava líderes. Eu tinha uma escola de liderança. Então, eu diria que a nossa hierarquia vem, no meu caso, 1 vendas, meu querido amigo André Ortiz entrou na sala aí, meu querido amigo. 1 vendas, 2 liderança. O tema de motivação também sempre é muito demandado, né, Sandra? Então ele aparece também. E quarto, gestão de empresas. Aí também é outra área que tem pouca gente falando. Por exemplo, eu acho que o Brasil não tem mais do que 4 ou 5 ótimos palestrantes, por exemplo, para falar sobre gestão de empresas familiares. Sobre gestão de empresas, nós temos aí, nossa. Agora, quem é que tem vivência prática para falar de empresa familiar? Um cara que trabalhou com a mãe, com o pai, com o filho, com a sobrinha e com o Espírito Santo sempre presente para completar a nossa volta. Então, esse tema também, vou trazer um cara para falar sobre conflitos familiares. Ou ele é um psicólogo que faz mediação de conflitos familiares, ou é um cara que viveu no sangue um pai gritar com você e você confundir. Quem está gritando é meu pai ou é meu chefe? Né? A minha mãe está dizendo isso porque ela me ama ou não? O meu irmão é 5 anos mais velho que eu, mas por ele ser 5 anos mais velho que eu, ele tem hierarquia sobre mim ou é hierarquia do meu pai? Então, essas figuras se confundem no universo familiar. Então, às vezes eu consigo interpretar melhor esses sentimentos, né? E quando eu faço gestão de empresas familiares, na verdade, Sandra, é um workshop muito divertido porque vira uma terapia em grupo. Porque o cara levanta a mão, e eu fiz ano passado lá com o nosso querido amigo Jair, lá da JFV, né? E a gente fez para 500 pessoas no Orominas lá, o gestão de empresas familiares, e o cara levanta a mão e diz assim, Eduardo, o que eu faço com o meu sócio, que é meu irmão, e que não quer trabalhar? E ele continua, e o meu sócio está aqui do meu lado. É meu irmão. E o irmão tá junto no evento. Então tu tem que entrar e sair dizendo, eu entendo a situação, eu compreendo. Agora nós teríamos que compreender, por que será que ele não quer trabalhar? Aí tu vai lá e chega perto e diz, eu não quero trabalhar porque meu irmão... Então no final você concilia e às vezes sai um processo muito bonito. Então acho que essas demandas, essas vivências da vida me permitem orbitar, né, em liderança,
vendas, motivação e atitude e essa parte de gestão de empresas. Muita gente já disse para mim, Eduardo, tu poderia ter uma carreira mais bem-sucedida se tu tivesse foco. Muita gente já me diz, te foca em ser um palestrante de vendas. Eu respondo, eu não seria feliz. Porque eu me sinto capaz de ajudar as pessoas em mais coisas. Sim, sim. Será que o Rossandro só é útil quando ele fala sobre psicologia comportamental? Ou o Rossandro, aonde ele entrar, e a gente fez ano passado, não, acho que foi ano retrasado, é que o tempo passa tão rápido que a gente nem viu o tempo, né, Sandra? A gente fez o Dia do Servidor Público lá em Brasília, num evento da N Produções, do nosso amigo Zé Paulo. Então, os dois palestrantes eram o Rossandro e eu fazendo um evento. E eu fico pensando assim, o que o Rossandro vai fazer agora, né, para um grupo de funcionários públicos? E o cara vem, e com aquela humildade e simplicidade, ele ganha 2 metros de altura e encanta a plateia a ponto de, pelas raras vezes da minha vida, eu subi num palco meio que, né, constrangido pela magnitude da grandeza do palestrante anterior. Então, seria muito pobre se a gente só tivesse o Rossandro falando para psicólogos, ou seja, ele tem uma capacidade extraordinária de comunicar seu conteúdo. É assim que eu me sinto. Eu não seria feliz só falando em vendas. Poxa, que legal. Olha, eu ia até te perguntar sobre vendas, mas você já explanou tanta coisa legal. Mas é que eu falo tanto que eu sou palestrante, mas tu deve estar acostumado com isso, né? Ó, você tem 5 livros editados, não é isso? Isso, estão todos aqui embaixo. Eu achei bárbaro. Olha, o Vendedor Diamante, a Evolução ou Revolução, é isso? No final do livro, tu vai ter que escolher se... No final do livro, você vai ter que escolher se você está precisando fazer uma evolução ou uma revolução na tua vida. Uma revolução. Então, é uma jornada em busca do conhecimento pessoal e profissional. Esse livro deve ser maravilhoso. A arte das pessoas experimentarem seu máximo. Esse aqui eu vou querer saber um pouquinho mais. Os diferenciais das pessoas de sucesso e preparando a nova geração para vencer. Essa aqui também deve ser difícil. Olha, a arte das pessoas experimentarem seu máximo. E a última, preparando a nova geração para vencer. Você tem que falar um pouquinho sobre esses 2 livros para mim. Só um pouquinho. Vamos lá, então. Um abraço ao nosso querido amigo palestrante Menegatti, que está aqui na live. Isso. Ao Jonathan, desculpe outros amigos, que às vezes a gente fala, a gente não fica olhando para a legenda, né? Então, um abraço a todos que estão nos assistindo. Sandra, em 2019, o Gallup divulgou uma pesquisa no Brasil sobre nível de engajamento das pessoas no trabalho. Essa pesquisa tinha uma amostragem de 10 mil pessoas entrevistadas, ou seja, é uma amostragem significativa, né? 10 mil pessoas, onde através de um questionário, o Gallup definiria as pessoas em 3 grupos: engajadas, neutras ou ativamente desengajadas. Claro que a gente poderia falar 1 hora sobre essa pesquisa, mas vamos dar o resultado principal dessa pesquisa. Só 19% das pessoas no Brasil são engajadas no trabalho. Você vai me perguntar nesse momento, Eduardo, o que é uma pessoa engajada? Engajada é aquela pessoa que chega no trabalho para fazer o seu melhor sem ninguém falar nada. Sabe aquela pessoa que você não tem que bater no ombro e dizer, vamos lá, acredita em você, você nasceu para vencer. O engajado é aquele cara que está comprometido com o trabalho e faz o seu melhor. Agora, vamos encarar a realidade. Nós estamos dizendo, então, que 81% das pessoas que foram trabalhar no Brasil hoje não foram para fazer o seu melhor, foram para fazer o básico. Então, o empresário só vai ter sucesso, está aqui o livro verde, se ele conseguir que as pessoas que trabalham com ele façam o máximo de cada uma delas. E qual é o problema, Sandra? É que aí, quase que na proporção do Gallup, eu digo isso nos meus treinamentos, que mais de 80% das pessoas em posição de liderança nunca estudaram liderança. Viraram líderes por competência técnica, mas não têm nenhuma competência interpessoal. Vamos pegar o modelo comum, é o vendedor da loja que vira gerente. É o melhor funcionário da linha de produção que vira o supervisor. É o melhor gerente, lá sei eu, que é promovido então a diretor. Então nós temos uma lacuna de competência na área de formação de liderança muito grande. Quando eu contei a história do não saber criticar, é o mais simples exemplo, até mesmo da falta de literatura, Sandra,
de literatura. Bota no Google agora como criticar um funcionário, não aparece nada. Nada, não tem nada. Então, você só vai conseguir ter uma empresa competitiva se você conseguir entender de gente. Tá. E vamos parar para pensar, Sandra. Entender de gente não é tão complexo se você entende os fundamentos desse processo, né? Então, o que é entender de gente? É saber elogiar, é saber criticar com respeito, é entender que as pessoas não vêm prontas para o trabalho e precisam ser capacitadas, porque tem líder que se queixa, toda hora as pessoas vão embora, eu tenho que treinar. É para isso que você está ali. As pessoas não vêm prontas e muitas das pessoas, quando ficam prontas, alçam novos voos da sua vida. Por isso, o líder tem que estar preparado para treinar. O meu post hoje, do 12h15, no Dica para Líderes, é o seguinte: se você não gosta de treinar pessoas, você não deveria ocupar uma posição de liderança. Porque liderança exige capacitação. Na minha vida como empresário, eu passei a minha vida inteira treinando pessoas. Era a única forma que eu tinha de sobreviver. Então, no livro A Arte de Fazer as Pessoas Experimentarem Seu Máximo, eu mostro que sim, e essa é uma boa notícia do livro dos 12 Elementos da Gestão da Excelência, que é um livro do Gallup, que a proporção é mais ou menos essa, Sandra. Vamos só arredondar para não ficar aqui no ponto, tá? Só 30% do engajamento das pessoas no trabalho vem de fatores concretos. O que é um fator concreto? Quanto eu ganho, que horas eu trabalho, qual é meu plano de carreira. E 70% do engajamento vem de fatores emocionais. Eu me sinto bem de trabalhar aqui, eu sou valorizado, aqui eu estou crescendo, eu estou aprendendo, as pessoas me tratam com respeito e consideração, o ambiente de trabalho é gostoso e agradável. Ou seja, olha que legal, 70% do engajamento só depende da figura da liderança. Então, o que a gente precisa fazer é empoderar essas pessoas para eles entenderem a dinâmica de liderança, porque muita gente hoje, talvez boa parte das pessoas que nos assistem neste momento, não consegue hoje pagar os melhores salários do mercado. Hoje eu fazia mentoria com uma pessoa que tem... Eu faço muitas mentorias hoje em dia online, de 2 horas até, acelerado pela pandemia, né, Sandra? Porque a gente passou um sufoco esse ano. A gente é aquela casta mais odiada pelo ministro da Saúde. Nós vivemos de aglomeração, né? Então nós somos odiados pelo pessoal da saúde. Então hoje eu estava vendo ali uma pessoa, né, lidando com profissionais de venda muito mal remunerados. Então tu pensa bem, mal remunerado e mal liderado é uma empresa que vai fechar as portas. Então, esse livro é uma tentativa que eu fiz, né, de botar na prática alguns conhecimentos essenciais para você conseguir que mais gente... Porque não existe unanimidade de engajamento, Sandra. Ninguém tem 100% da equipe engajada. Você não tem no teu escritório. Eu não tenho hoje. Eu tenho 3 funcionários na minha consultoria hoje. Eu não tenho 3 engajados. Talvez eu tenha 2, um de vez em quando. Tomara que ele não esteja me ouvindo aqui. De vez em quando tem que dar um tapinha no ombro dele. Vamos ver, vamos lá. Deixa eu conversar contigo. Como é que você está? Então, esse é o princípio a arte de fazer as pessoas experimentar seu máximo. E preparando a nova geração para vencer, é entender que a gente está se relacionando no trabalho com uma nova geração. Eu confesso que eu demorei muito para escrever esse livro, tá? Porque eu não sabia se eu teria o expertise necessário para escrever esse livro. Mas com o tempo, até mesmo por ter 2 filhos com idade da nova geração, então hoje eu tenho uma filha de 30 anos, eu tenho um filho de 26 anos, então fazem 4 anos que eu escrevi esse livro, então eu estava em casa com um de 26 e um de 22. E entender a dinâmica dessa nova geração, que em geral as pessoas falam muito mal. Essa nova geração não quer nada com nada. Calma, essa nova geração é inovadora, essa nova geração é altamente tecnológica. Não estou falando de coisas importantes para uma empresa. Inovação. Fácil adaptação à tecnologia. Porém, tem uma coisa, por exemplo, essa é uma geração que não aceita receber ordens. Ela quer participar do processo. Então, para você liderar essas pessoas, você não tem que dizer, Sandra, eu quero que tu arrume essa estante que está aí atrás de ti. Eu tenho que chegar e fazer de conta que a Sandra tem 22 anos e vou dizer, Sandra, tu não acha que estaria dando uma hora da gente dar uma organizadinha nessa estante de livros aí atrás de ti?
E provavelmente a Sandra, até por hierarquia, vai dizer, acho que sim. Qual é que tu acha que é a melhor maneira da gente organizar isso? Ela vai dizer, quem sabe a gente organiza por autor, por ordem alfabética. Eu vou perguntar, por quê? Porque se tu tiver que procurar um livro, tu vai por ordem alfabética, certo? Então tu tá procurando o Stephen Covey, tá em S. Eu não preciso ficar olhando para achar o 8º hábito. Eu vou pela letra S. O que eu tive nesse momento? Agora ela vai fazer o trabalho, porque ela participou desse processo. Então, a maioria dos líderes não sabe se relacionar com esta nova geração, que quando ouvida é extremamente engajada. Só tem um detalhe, e isso também é importante. Eu digo sempre, para você melhorar a nova geração, você não pode dizer, isso aqui vai ser muito importante para você trabalhar na Sandra Pascoal Palestras. Você tem que dizer, Sandra, isso aqui não é para nossa empresa, isso aqui é para a tua vida. Se você não modificar isso, Sandra, toda hora você está discutindo com colegas, quer saber se me atrapalha? Atrapalha um pouco. Mas sabe de uma coisa, Sandra? Tu não vai ficar muito tempo aqui. Daqui a 1 ano, 2 anos, tu vai ter novos caminhos. Agora, Sandra, se onde tu for, tu não souber te relacionar com teus colegas, isso vai te fazer muito mal. Deixa eu te ajudar a te relacionar melhor. Então, nesse livro eu mostro que esta nova geração exige uma diferente forma de se relacionar para obter alta performance. Muito bom, muito bom. No final, a gente acabou não falando sobre vendas, que também é um outro assunto que você fala muito. Então, eu queria que você falasse, na sua opinião, qual a maior qualidade de um vendedor e a pior qualidade de um vendedor? Sandra, eu digo nas minhas palestras que eu, quando treinava meus vendedores da minha empresa no Teva, eu cometi um grave erro. Eu pensava que os melhores vendedores eram os que tinham a melhor linha de argumentação. E hoje eu estou absolutamente convencido que os melhores vendedores e a maior habilidade de um profissional de vendas é aprender a fazer boas perguntas. E aprender a fazer boas perguntas, Sandra, é mais importante que ouvir. Porque você só ouve o que é importante se você fizer a pergunta certa, claro. Então, a habilidade de um vendedor é a capacidade que ele tenha de fazer perguntas. Ontem eu fazia uma palestra para uma rede de lojas de material de construção e eu dizia para eles, bem, se eu entrar hoje numa loja de material de construção e disser para o cara, vem um cara me receber, eu disser para ele, piso vinílico, ele vai virar as costas e vai caminhar para o setor de piso vinílico. Agora, se ele foi bem treinado, ele vai dizer, ótimo, posso lhe fazer algumas perguntas? O senhor vai colocar esse piso aonde? Ah, é no quarto do meu filho. Baixo tráfego, então. Muito pouco tráfego. O que mais o senhor quer quando está procurando um piso vinílico? Que lave fácil. Meu filho é pequeno, ainda desenha no chão, deixa cair coisa. Então, é baixo tráfego, nós estamos querendo que seja fácil de limpar. Última pergunta, que eu já devo estar lhe incomodando, e provavelmente diria, não. Que cor está decorado o quarto do seu filho? Azul. Então o senhor quer um piso vinílico para baixo tráfego, que seja fácil de limpar e que combine com o quarto azul. Me acompanhe aqui. Esse cara vai vender. Então, a maior habilidade de um vendedor é a capacidade que ele tenha de fazer as perguntas adequadas e que não sejam invasivas, Sandra, para realmente conseguir oferecer o produto certo. E o maior defeito, e é muito difícil essa tua pergunta, porque muitas coisas vêm à minha mente, mas eu diria que hoje, Sandra, na minha opinião, o maior defeito de um profissional de vendas é falar demais. Hoje, o vendedor que fala muito nos cansa, nos assusta, nos dá uma sensação que parece que está tentando empurrar uma coisa que a gente não precisa. Eu dizia ontem nesse treinamento pelo Zoom ontem eu dizia para eles, cuidado, hoje em dia o cliente tem medo de vendedor que fala alto e muito. Porque quem fala alto e muito nos gera uma sensação de profunda insegurança. Até porque a profissão de vendedor não é a profissão mais querida do mundo. Então eu digo para eles, faça perguntas e fala o essencial. Por que fala o essencial? E aí eu dou esse mantra do mundo das vendas, que é um mantra que eu sempre digo nos meus treinamentos. E ontem eu postei um vídeo no Instagram sobre esse assunto, que é o seguinte. Nem todo mundo gosta de vendedor, mas todo mundo respeita um especialista.
Talvez a Sandra, se entrar para comprar, eu vou olhar para frente, eu estou com uma luminária aqui na minha frente, talvez a Sandra não goste de vendedor. Mas se a Sandra entrasse numa loja para comprar luminária e o cara perguntasse, a senhora está procurando luminária para quê? Ah, eu faço live, está perfeito. A senhora trabalha com essa luminária mais próxima ou mais distante? Mais próxima de mim. O ambiente é grande ou pequeno? E agora você, deixa eu lhe falar. Primeira opção que a gente teria é essa luminária. Essa luminária tem 50 watts. Ela tem esse forro branco que rebate a luz para que você não sue, porque isso é muito importante. Você é mulher, a mulher às vezes está maquiada, se a luz for muito forte, começa a suar e escorrer. Daqui a pouco você diria, uau, eu estou diante de um especialista. Porque você pode ser Sandra Pascoal, a maior especialista em palestras do Brasil. Mas você não é a maior especialista em luminárias para fazer live. Esse cara é. Então, o que eu mais tenho medo hoje é daquele vendedor que fala alto e muito, querendo enrolar em contrapartida. Aquele cara que entende a necessidade e fala o que você precisa ouvir para tomar a decisão certa de compras. Concordo, em gênero e número. Ó, começou essa pandemia e começou as lives, começaram as palestras online. Então, eu queria saber o que foi esse começo dessa pandemia, essa loucura toda para você, se você tem feito palestras online e como tem sido essa experiência. Ó, são 3 perguntinhas aí, todas. Então, assim, como é que foi a loucura de começar a pandemia, né? E falar o que eu vou fazer, se você está fazendo palestras online e como é que está sendo essa experiência? Vou tentar responder ela, se eu me esquecer de alguma, tu me puxa depois, tá, Sandra? Então, vamos lá. Vamos arredondar uma data. Dia 18 de março caiu o nosso chão, né? Pode ser 15, 16, 17. Eu tenho usado essa data porque, para mim, é o dia que o chão caiu. Eu não sei como é que estava o mercado, Sandra, mas a gente é amigo de vários palestrantes. Eu tinha tido, Sandra, o melhor janeiro e fevereiro da minha vida como palestrante, em 20 anos. Certo? Várias palestras marcadas e tudo. Eu tava tranquilo. Nossa, vai ser um ano de janeiro e fevereiro. Eu dava 3 palestras por mês e era o normal. Pela primeira vez eu tive um janeiro igual a outubro, novembro na minha vida. E de repente, agenda cheia, o teu mundo desaba. E é engraçado, Sandra, porque nós que somos palestrantes, a gente fala sempre na necessidade que o cliente tem de se reinventar. E nós fomos colocados à prova. E alguns de nós não conseguiram se reinventar, Sandra. Então, no dia 18 de março, eu senti que pela primeira vez na minha vida, eu tinha que me reinventar e abrir uma live para, sem nenhum dinheiro remunerado, ajudar as pessoas. Porque aquele momento era o momento do pavor. E eu tinha um público que era o público mais apavorado de todos, que era o empresário. Porque naquele momento a ordem é fecha tudo. Fecha a loja, fecha a indústria. E não sei se por muita sorte ou muito abençoado por Deus, eu no dia 18 de março faço uma live para 350 pessoas e eu cunhei uma expressão que viralizou no Brasil. Claro que ninguém dá crédito pra gente, porque o pessoal não gosta de dar crédito, acha que porque vai falar o nome do outro, vai estar... lá sei eu, passando por menos. Eu acho que quem passa por menos é quem não dá o crédito a quem te ensina. E eu, naquele momento, cunhei uma expressão que virou mantra dos empresários no Brasil, que é: desliga o modo rentabilidade e ativa o modo sobrevivência. A tua empresa foi feita para dar lucro. Esquece do lucro. O teu desafio, porque a gente não sabe quanto tempo vai durar, é sobreviver. A partir de agora não existe mais rentabilidade. A partir deste momento, você só pode pensar numa coisa: sobreviver. E eu entro nessa primeira live com 24 mil seguidores no Instagram, 24 mil seguidores no Instagram, no dia 18 de março. E no dia 19 de março, de tanta mensagem que eu recebi pedindo para de novo orientar, no dia 19 de março, eu faço uma live para 1.200 pessoas. No dia 19 de março. Então, talvez pela minha experiência como empresário, o que o cara queria ouvir é um cara que sofre um problema. O que eu vou fazer com as minhas duplicatas que estão aqui agora? Ele não queria motivação. Sim. O que eu vou fazer com meus funcionários nesse momento?
E naquele momento eu comecei a me tornar uma referência para o meio empresarial. E eu chego neste momento em que, provavelmente agora, no dia 31 de dezembro, para mim, Sandra, por favor, eu não tenho nenhum microfone da Globo, eu não sou um cara popular demais, eu tenho admiração por todos esses caras que têm esse canhão da grande mídia pela competência que eles têm, porque a grande mídia não dá vazão a quem não tem competência. Mas eu vou fazer neste final de ano, né, no Instagram que a gente está aqui, 50 mil seguidores. Eu estou com 245 mil seguidores atualmente nas redes sociais. Então, eu comecei a fazer treinamentos online. Meu primeiro treinamento online foi com o André Ortiz. Nós resolvemos fazer uma dobradinha para juntar audiência. Foi um grande sucesso. E não teve um mês que eu não fiz um treinamento online com muito sucesso, porque eu estava tendo grande aderência. Entrou um conceito, e eu respeito esse conceito, para nós que somos do mercado, né, Sandra? Muita gente começou a falar mal da live. Você sabe disso. O pessoal começou a estar entregando conteúdo de graça. Por isso que nenhuma empresa quer contratar palestra online. E eu posso dizer para ti que todas as palestras online que eu dei foi fruto das minhas lives. É o cara me ouvir por 1 hora e dizer: eu queria esse desgraçado treinando meus vendedores, que estão todos desanimados com a pandemia. Puxa vida, eu vou fazer uma live de gestão de empresa em tempos de mudança. Quanto custa essa palestra? R$ 400. Cara, R$ 400 para um empresário não é nada. Então eu comecei a trazer muita gente e comecei a fazer muito treinamento em company online. Então, meus primeiros treinamentos presenciais, eu fiz um em abril em Gramado, quando reinaugurou um hotel em Gramado, coitado. Tiveram que 30 dias depois fechar o hotel de novo, certo? E eu fiz agora, há 3 semanas atrás, eu fiz um evento em Taubaté, São Paulo, e fiz um evento em Guarulhos, São Paulo, né? E agora, na sexta, eu faço o meu terceiro evento, que é o Congresso Nacional de Liderança e Gestão, que é o Congresso da N Produções, que vai ser em São Paulo, mas é online, só que o palestrante tem que fazer do estúdio. O Dado vai estar palestrando, inclusive lá, o Dado abre o evento. Então, eu diria assim, ó, fomos colocados à prova, Sandra, e tivemos que nos adaptar. Sim. Mas essa adaptação só veio para quem entrega conteúdo. O mercado, neste momento, comprou muito pouco, na minha opinião, o motivacional. O mercado buscou soluções. O mercado não buscou o quê, como eu falei antes, o mercado buscou o como. E eu talvez sobrevivi. É claro, ninguém consegue fazer no online o que faz no presencial, né, Sandra? Pelo menos se você já atingiu uma escala como palestrante, olha, até porque o online não remunera igual ao presencial. As pessoas não dão o valor ainda ao online. Eu me lembro que no dia 30 de março, nós fizemos um grande encontro de palestrantes. Era o encontro dos desesperados, tá, Sandra? Nós éramos uns 80 desesperados no Zoom e meio que uns caras que são os palestrantes mais consagrados tentaram criar vou chamar de um parâmetro que era: vamos cobrar no online 80% do presencial. E isso não vingou, o mercado não comprou Ricardo Amorim a 80%. O mercado não comprou, mas o mercado foi se adaptando à nova realidade. Então, eu acho que o mercado tende a evoluir, mas acho que a normalidade só volta para nós depois da vacina. Mas neste momento, cada um de nós precisou encontrar uma forma de se comunicar no digital. E aí vem sim uma questão estrutural, Sandra, que é o seguinte: entrego o conteúdo ou não entrego o conteúdo? Entrego pouco para o pessoal querer me seguir ou entrego muito para o pessoal querer me seguir? E confesso para ti que isso eu aprendi com o Érico Rocha nos Fórmulas de Lançamento da Vida, que é: não tenta vender nada enquanto você não gerar autoridade. Então, entreguei muito. Foi um período de muita doação, de muita entrega, né? Mas, graças a Deus, gerei uma autoridade que me alavancou hoje ter virado referência. E como eu disse para alguns amigos e digo para você aqui ao vivo, né? A minha sensação, Sandra, é que eu sairei da pandemia, mesmo completando 20 anos como palestrante, eu sairei um nível acima do que eu entrei, porque eu ganhei uma grande audiência, eu ganhei um grande número de seguidores. Eu não ganhei muito dinheiro com isso, mas eu ganhei um conceito e uma audiência e um respeito das pessoas que me fez permitir que nas lives minhas eu batesse lives de 600, 700 pessoas, quando a gente vê gente com 200 mil seguidores fazendo live com 30, 40 pessoas.
Só que o cara tem 250 mil seguidores. Hoje o que a gente pensa, né, é que o conceito de live seria para 1% da tua audiência de seguidores, né? Muita gente fala desse número. Então, diria que foi isso. A pandemia nos fez viver na prática o que a gente passou o tempo inteiro ensinando os outros, dando palestra. Você vai ter que se reinventar. Nós tivemos que nos reinventar. É isso mesmo. Olha, para terminar, eu sempre peço uma dica. E assim, tudo que você falou foi maravilhoso, foi um grande aprendizado para mim e vai ser para todo mundo, porque o pessoal nós vamos editar, né, esse vídeo, a gente vai ficar um do ladinho do outro, então eu peço que as pessoas entrem em nossas redes sociais, se cadastrem lá e depois a gente vai colocar no YouTube. Então, dá uma dica para nós, ou de vida, ou profissional, dá uma dica do Eduardo Teva. Então, eu vou te contar uma história, Sandra, que é uma das histórias mais marcantes da minha vida, que eu também conto em algumas palestras e treinamentos meus. Eu tinha 21 anos de idade e eu gerenciava uma loja do Teva na Avenida Tiradentes 37, em Canoas. Para quem não é do Rio Grande do Sul, Canoas é uma cidade aqui da Grande Porto Alegre, uma cidade colada a Porto Alegre. E eu gerenciava uma loja do Teva, a minha empresa, né, a minha equipe naquele momento tinha 5 vendedores, um alfaiate, um senhor de 70 anos, imagina, eu tinha 21, meu alfaiate tinha 70 anos, e mais uma caixa que cuidava das finanças da loja. E um dia chega o presidente da empresa é meu pai, né? Mas que na empresa nunca foi meu pai. Eu nunca dentro da minha empresa chamei ele de pai. Eu tratava ele de seu Israel. Porque era uma maneira da gente deixar bem claro que ali dentro nós não éramos pais e filhos. Ele era o presidente da empresa. Então, vem o presidente fazer a sua supervisão, como ele faz em todas as lojas, entra, a gente sobe no mezanino da loja para bater um papo e ele pergunta para mim, e daí, Eduardo, como é que estão as coisas? E eu disse para ele, nem me fala, mas tá horrível. A venda tá lá embaixo. Minha equipe de vendedores estão desanimada. Meus concorrentes aqui em Canoas estão fazendo promoção maluca. E nesse momento, meu pai olhou para mim e disse, fracassado. Confesso que mesmo separando pai e filho, mas naquele momento, provavelmente, tendo mais força por ele ser meu pai, eu fiquei um pouco nervoso, um pouco raivoso e disse para ele, o senhor está me chamando de fracassado? Ele olhou para mim e disse, é claro que não. Tu acha que eu vim aqui para te chamar de fracassado? Eu queria dizer que o jeito que tu falou agora é o modo de pensar de um fracassado. E quer saber por quê? Porque não existe crise que resista a uma surra de trabalho. Tá difícil? Trabalha mais, te dedica mais, treina mais teus vendedores, liga mais para cliente, muda a vitrine, sai para fazer visita, vai fazer convênio com empresa. Sabe por quê? E eu olhava para aquele homem, Sandra, como quem olhava para um gigante. Ele tem 1,74 m de altura, praticamente a minha altura. E ele diz assim, a coisa mais incrível do mundo é que as pessoas, quando as coisas estão difíceis, ficam desmotivadas e trabalham menos. Se tu quiser ser alguém na vida, tu vai ter que adotar um hábito. E eu olhei para ele e disse, qual? Encontra as respostas para tudo que der certo na tua vida dentro de ti. E para tudo que der errado também. Porque a grande maioria das pessoas adora assumir a vitória, mas tem o incrível hábito de terceirizar a derrota. E tudo que eu não quero na tua vida é que tu seja um fracassado. Olha. E nos momentos como 18 de março, Sandra, 18 de março, quando o meu chão desaba como palestrante, de novo veio a palavra do meu pai. É hora de eu dar minha surra de trabalho. É hora de eu abrir o Instagram. É hora de eu fazer 6 posts por dia. É hora de eu fazer mentoria por preços que eu jamais faria na minha vida, porque é hora de eu dar uma surra de trabalho, ganhar a confiança das pessoas, saber que elas podem se inspirar em mim. Por isso, essa foi a maior lição da minha vida. Não existe crise que resista a uma surra de trabalho. E se você quiser ser bem-sucedido na vida, encontre a resposta para a vitória e para a derrota dentro de você. Acho que essa é a maior lição que eu transmito para as pessoas que acompanham o meu trabalho e os meus treinamentos. Bárbaro, Eduardo, muito obrigada. Muito obrigada. Adorei tudo que você falou. Fora que você fala com uma energia maravilhosa e com uma força que, assim, a gente fica até impactado.
É Eu te engraçado que às vezes o agradeço pessoal muito. pergunta pra mim, tu tá brabo? Eu disse, não, eu tô emocionado. Eu gosto de Sim, sim. passar uma energia legal para o pessoal dizer, tu tá bravo? Não, eu sou um doce. Eu sou um doce. Mas é o É, jeito de falar. Eu, às quando vezes, Sandra, falam quando eu tô isso para fazendo mim, treinamento, eu boto aqui do lado do microfone, assim, né, do lado da câmera, eu boto assim, ó, não grita, pra mim me acalmar um pouco. Às vezes os caras pensam que eu tô ali bravo. muitas Não, eu vezes tô também a pessoa emocionado. acha que eu tô brava e eu falo, não, eu tô enérgica. Não tô, Isso, eu estou sendo enérgica, mas não tô brava nem nada. Querido, olha, exatamente. muito obrigada. Obrigado, querida. Muito obrigada, Gratidão a você e a Felipe. todas as pessoas que estiveram com a gente aí. Obrigadão. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sucesso para todos vocês.